Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Quando será a primeira ressurreição? Qual a sua duração? E qual o tempo entre a primeira e a segunda ressurreição? Alguns têm dúvidas e outros ficam confusos ao estudar o tema das ressurreições. Mas neste vídeo eu vou te mostrar as respostas a essas perguntas. Mas antes disso, já deixa o teu like, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho e segue o vídeo até o final, tá bom? Então vamos lá. Muitos não acreditam em ressurreição, nem no mundo sobrenatural, ou em anjos, ou na vida eterna, como os saduceus da época de Jesus, né, no princípio desta era cristã, no primeiro século. Muito bem, mas a crença na ressurreição vem desde o tempo dos patriarcas, do tempo de Abraão, por exemplo, pois quando Deus provou a fé de Abraão, mandando que ele sacrificasse o seu filho, o seu único filho, a quem ele amava, Isaque, Abraão cumpriu todos os passos para sacrificar o seu filho, porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo após o sacrifício, para gerar a descendência prometida. Portanto, a crença na ressurreição vem desde os tempos da antiguidade. Vejamos então 3 verdades sobre esse tema tão importante que é o tema da ressurreição. A primeira verdade: haverá 2 ressurreições, uma para a vida e outra para condenação. Desde o Antigo Testamento está escrito que haverá 2 ressurreições. Em Daniel nós encontramos uma passagem que diz isso. Daniel 12, versículo 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. No primeiro século, Jesus também confirmou que haverá 2 ressurreições. Uma será a ressurreição da vida e a outra a ressurreição da condenação. E ele mesmo, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, é quem vai presidir ou comandar estes 2 grandes eventos, segundo ele mesmo disse. Vejamos esse texto, em João 5:25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E que serão 2 ressurreições, o Senhor também confirmou em João 5, ainda em João 5, 28 e 29, que diz o seguinte: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Também o apóstolo Paulo declarou essa verdade sobre as 2 ressurreições, conforme está escrito em Atos 24:15. Vejamos também esse texto. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. A segunda verdade é que a primeira ressurreição durará cerca de 3 anos e meio. A ressurreição para a vida, chamada de primeira ressurreição, que é a grande esperança dos fiéis em Cristo Jesus, de todos nós que cremos no Senhor Jesus, ela será iniciada no arrebatamento da Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, conforme se depreende de 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Eu quero ler esse texto. Diz assim: ora, nós vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Posteriormente, cerca de 3 anos e meio após o arrebatamento, após esse grande evento do arrebatamento e da reunião da noiva de Cristo nos ares, então, antes da abertura do 7º selo, isto é, no meio da grande tribulação, será encerrada
esta primeira ressurreição? Porque está escrito que uma multidão inumerável, ela é vista lá no céu, diante do trono e do Cordeiro, e elas vieram, diz o texto lá, de todas as nações, tribos, povos e línguas da terra. Vejamos esse texto de Apocalipse 7, 9 e 10 e depois 13 e 14. Diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, isto é, lá no céu, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E continua o texto: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então vejam, no meio da grande tribulação, quando Deus encerrar o tempo da ira com mistura, isto é, a ira de Deus com misericórdia, e antes de iniciar a ira de Deus sem mistura, isto é, sem misericórdia, vemos os mártires da grande tribulação diante de Deus no céu. Portanto, é aqui, nesse episódio dos mártires da tribulação no céu, né, na metade da grande tribulação, que é encerrada a primeira ressurreição. Após esse momento, que está registrado em Apocalipse 7, de 9 a 14, ninguém mais irá ressuscitar para a vida eterna. Terceira verdade: a segunda ressurreição só acontecerá 1000 anos depois da primeira ressurreição. Em Apocalipse 20, nós vemos mais uma cena daqueles que fizeram parte da primeira ressurreição e que reinarão com Cristo por 1000 anos. Essa cena só aparece porque fala do reinado deles com Cristo por 1000 anos. E quem são estes? São justamente aqueles que foram vistos no céu antes da abertura do 7º selo, que nós acabamos de ler. Aquela multidão inumerável que veio da grande tribulação, de todas as nações, povos, tribos e línguas, e que foram mortos por causa do testemunho de Jesus e porque não adoraram a besta, não aceitaram sua marca ou seu número. Diz ainda o texto de Apocalipse 20 que os demais mortos, aqueles que rejeitaram a Cristo, eles só ressuscitarão após 1000 anos, ou seja, após o término do reinado de Cristo de 1000 anos na terra, na chamada segunda ressurreição, a ressurreição para a condenação. Vamos ver esse texto de Apocalipse 24 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes, veja só, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Portanto, nesse texto que acabamos de ler, vemos que o plano de Deus está definido. Primeiro haverá a ressurreição para a vida, começando no arrebatamento da Igreja de Cristo e terminando na metade da grande tribulação, isto é, cerca de 3 anos e meio depois. Tudo isso antes da segunda vinda visível de Jesus, com todo o poder e glória, para inaugurar o seu reinado de 1000 anos sobre a terra. Antes disso. E que somente no final do milênio, nós vimos também, somente no final do milênio, no milênio de Cristo reinando na terra, 1000 anos depois, é que acontecerá a segunda ressurreição, chamada de ressurreição para condenação. Então vamos resumir. Primeiro, haverá 2 ressurreições, uma para a vida eterna e a outra para a condenação eterna. 2. A primeira ressurreição para a vida eterna começará
no arrebatamento da igreja de Cristo ou da noiva do Cordeiro e terminará na metade da grande tribulação, ou seja, durará mais ou menos 3 anos e meio. E 3, a segunda ressurreição, que é chamada de ressurreição para a condenação eterna, somente acontecerá após os 1000 anos do reinado de Cristo sobre a terra. Se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar o teu like e compartilhar com os teus amigos. E que Deus te abençoe e até o próximo.